sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Quando se fala em novelas, no Brasil, todos pensam logo em novelas de televisão, o que é bem natural, e que elas são parte integrante da cultura brasileira. Vejam bem, desde tempos imemoriais do rádio, lá pelos idos do século XX, lá do iniciozinho. Várias são as que marcaram época na teledramaturgia, com textos absolutamente ricos de criatividade, escritos por autores de verdadeiro quilate, forjados pelo teatro brasileiro. Em diversos lares, as famílias costumam se reunir em frente às televisões para assistirem clássicos como Irmãos Coragem, Rebu, Roque Santeiro e a considerada a maior de todas as telenovelas, O Bem Amado. Notaram que eu falei telenovelas? E por quê? Porque, tecnicamente, essas apresentações não são novelas, mas telenovelas. E, por mais estranho que possa parecer, enquanto gênero literário, é aquele que tem menos audiência entre os leitores brasileiros. Mas, antes de juntos sentirmos o clima nostálgico das telenovelas, vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos, e também acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, o termo novela vem do italiano novella, com 2 L's, que significa notícia, narração de algum acontecimento real ou até mesmo imaginário. Daí muitas pessoas dizerem, sem querer ou não, minha vida é uma novela. Então, novela é um gênero literário que narra de forma breve algum episódio, seja imaginário ou não. Além disso, é também considerado, ainda que de forma subjetivamente, o gênero literário entre o conto de menor extensão e o romance de muito maior extensão. As principais características das novelas são o número reduzido de personagens, a sequência dos relatos, a linguagem objetiva, a narração rápida e a variedade de temas. Geralmente, os estudos dos gêneros literários classificam as narrativas em romance, novela ou conto. Uma diferença é que, enquanto no conto a ação se manifesta de forma singular e concentrada, no romance há um paralelo de várias ações. E na novela há uma concatenação de ações individualizadas. Em 1925, o crítico literário russo e um dos principais representantes da escola do formalismo russo, Boris Eichenbaum, definiu a diferença assim, abram aspas, o romance é sincrético, provém da história, do relato de viagem, enquanto novela é fundamental, provém do conto e da anedota. A novela baseia-se num conflito e tudo o mais que tende para a conclusão. Para entender bem as características entre conto, romance e novela, podemos notar que o conto é o gênero literário mais rápido de leitura, uma vez que é o mais curto entre todos
entre todos os três. No conto, os episódios podem se desenvolver em poucos núcleos, com uma ou poucas personagens, e em pouquíssimas páginas. Já o romance é um gênero bem maior, com diversas personagens, com narrativa desenvolvida, por um meio de enredos, e os relatos se desenrolam, se desenvolvem gradualmente, com tudo muito bem detalhado. E, por fim, a novela possui menos personagens, enredos simples e de extensão bem média, sem muitos detalhes também em relação ao romance, se comparados com o romance. Então, sabendo disso tudo, podemos resumir a novela literária como um gênero cuja narração gira em torno das ações das personagens, suas análises, descrições que são catapultadas para os momentos desde a crise até o grand final. Toda essa colcha proporciona a esse gênero uma feição dramática, pois os conflitos existentes no decurso da narração são expostos em destaques e todos tendem para a conclusão, para a solução. Mas, curiosamente, esse é o gênero literário menos popular no Brasil. As origens da novela literária, agora vem uma curiosidade. Todas essas origens estão enraizadas lá nos primórdios do Renascimento, sendo considerado o maior precursor Giovanni Boccaccio, que viveu entre 1313 a 1375, e sua grande obra, o Decameron, a primeira de todas as novelas. O Decameron rompeu com a tradição literária medieval por causa do seu caráter realista. Em linhas gerais, durante 10 dias, por isso o nome Decameron, do grego deca, significa 10. 7 mulheres e 3 homens se abrigam numa casa de campo para escaparem dos horrores da peste negra que assolava a Europa. Para passar pelo período de auto-isolamento, lembra muito bem o que aconteceu há pouco tempo? Eles combinam que todos os dias cada um vai contar uma história, de acordo com o tema escolhido por eles. No fim, cerca de 100 histórias são contadas por todos. Mas é importante também dizer que, assim como o Decameron marca a história, a inauguração das novelas, um pouquinho antes, lá pelo trovadorismo, e já vimos aqui no canal sobre o trovadorismo, Gil Vicente, havia as novelas de cavalaria. E se pegarmos um livro, veremos que é um livro de fácil leitura, leitura rápida, com pouquíssimas personagens e um núcleo central, que se desenvolve até o seu clímax e o desfecho, a conclusão. Vamos voltar para cá, era só para lembrar sobre as novelas também de cavalaria que estão lá atrás. Mas, como eu falei, o Decameron é que inaugura o gênero literário novela enquanto gênero em si. Há vários exemplos, como eu falei, das novelas de cavalaria, mas de outros escritores renomados da literatura universal, como A Metamorfose de Franz Kafka, que tem também um vídeo aqui no canal, O Fantasma da Ópera, se lembram de O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux? A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, mais uma vez o grande Lev Tolstói. Morte em Veneza, de Thomas Mann, que também falei recentemente aqui. A Volta do Parafuso, de Henry James. O Conto da Ilha Desconhecida e As Intermitências da Morte, ambas do escritor português José Saramago. Também temos aqui As Intermitências da Morte em vídeo.
crônica de uma morte anunciada do grande Gabriel Garcia Marques, que também tem vídeo aqui no canal Sobrevivência em Livros. A Dócil, de Fyodor Dostoiévski, que em breve farei um vídeo. E o alienista do maior escritor de língua portuguesa do Brasil, Machado de Assis. E vocês, já leram alguns desses livros que eu acabei de citar? Em breve teremos aqui vídeos novos, destes que são inéditos aqui. Vamos lá voltar à nossa temática aqui. Fica também a sugestão, claro. Sobreviventes, a telenovela, por sua vez, também é uma história de ficção, só que para a televisão, na qual atores e atrizes interpretam os papéis das personagens como um grande teatro, só que em um estúdio. O texto é dividido em capítulos ou episódios, exibidos em cerca de 100 capítulos, 100 unidades consecutivas. O curso geral da trama é bem simples, não requer conhecimentos prévios para ser entendida. O início é previsto, mas o desenrolar e o seu desfecho não são previstos. Durante a exibição, novos rumos e novas personagens podem ser inseridos ou revistos até seu comportamento, a mudança de caráter, de acordo com as reações do público, que vão acontecendo no mesmo curso da produção, da exibição da novela. Normalmente, a novela é produzida capítulos antes de ir ao ar. E essa catarse pode favorecer o escritor a mudar o rumo da sua teledramaturgia. Em ocasiões especiais, as telenovelas são adaptadas de romances muito famosos ou remake de telenovelas já exibidas e tidas consideradas como clássicas. Mas atenção agora, nós não podemos confundir novela literária com telenovela, mesmo que a telenovela seja chamada costumeiramente de novela. E uma curiosidade que vou fazer em pergunta para vocês. Vocês sabem de onde vem a palavra telenovela? 3, 2, 1... Do espanhol falado no México, no México, e também em Cuba. Olha só que interessante. Essa é a fusão das palavras tele, que é um prefixo grego que significa distância, daí televisão, visão à distância. Telefone, fone, som à distância. E da própria palavra novela, que em espanhol significa romance em português. O Brasil foi o país precursor desse gênero, firmemente inspirado na radionovela, lá do início do século XX. Atualmente, são vários países produtores de telenovelas, sendo as mais famosas as telenovelas do México, de Portugal, Índia, Inglaterra e, mais recentemente, as da Coreia do Sul. E mais uma pergunta para vocês. Vocês sabem onde foi produzida e quando e qual foi a primeira telenovela da história da televisão mundial? 3, 2, 1. Foi Sua Vida Me Pertence, em 1951, por Walter Foster, para a antiga emissora TV Tupi. Logo, foi no Brasil. E após uma excepcional audiência para a época, a TV Tupi passou a produzir outras telenovelas em larga escala. Mas e as telenovelas do mundo? Como elas são? Na Inglaterra, as telenovelas recebem o curioso nome de soap operas ou
óperas de sabão. É isso mesmo. Estranho, não? É isso mesmo. Porque as primeiras produções, essa aí eu só vou falar no fim do vídeo. Não vou dar spoiler aqui agora sobre a origem dessa palavra curiosa para designar as telenovelas na Inglaterra, soap operas. Já nos Estados Unidos, a partir dos anos 1990, com a popularização de programas e canais latinos nas televisões, nas emissoras norte-americanas, as soap operas são exibidas durante o dia, vejam bem, entre 13 horas e as 18 horas. E ao contrário das telenovelas, que tem duração de 6 a 8 meses, uma soap opera pode durar temporadas. E mais uma pergunta para vocês. Vocês sabem, dentro da teledramaturgia brasileira, a mais famosa soap opera da história? 3, 2, 1. É a famosíssima Malhação, que foi exibida entre 1995 e 2020 e que marcou uma geração inteira, principalmente durante a década de 1990. Além das diferenças de duração indefinida, que às vezes pode se estender por décadas, como a famosíssima americana Dallas. Alguém aí se lembra, com certeza, quem tem acima de 45, 50, 60 anos de idade, com certeza se lembra desse fenômeno. As soap operas americanas contam com um elenco de atores e o destino de personagens que vão se alterando de acordo com as reações dos telespectadores. Por sua vez, as novelas têm uma duração média, como vimos anteriormente, de alguns meses e no máximo 12 meses. E isso é muito raro de acontecer, porque a duração é planejada desde o início, assim, de acordo também com o arco da história e a sua conclusão. E em relação às exibições dos episódios ou das telenovelas, são exibidos de segunda a sábado, enquanto os da soap operas em apenas um dia da semana definido pela produtora. Por exemplo, às quartas-feiras ou às quintas-feiras, e o público tem que esperar até a quinta-feira da semana seguinte. O enredo de uma novela costuma apresentar um tipo de história bem diferente das soap operas. Normalmente, o enredo das típicas telenovelas narra uma rivalidade entre duas ou mais pessoas, ou até mesmo famílias, que se envolvem em um romance proibido ou em negócios que provocam desdobramentos de conflitos como corrupção, ambições, enriquecimento ilícito e entre todos outros tipos de desvios de caráter. Já em relação aos gêneros, aos assuntos, aos temas, as telenovelas podem ser classificadas, exibidas, de acordo com a faixa de horário para o público a qual se destinam, o assunto de que tratam e, principalmente, interesses comerciais e de audiência. Claro, sem dúvida alguma. Sobreviventes, agora vamos voltar ao Brasil. Após as décadas anteriores, a novela veio com força total mesmo e principalmente durante os anos de chumbo da década de 1970. Antes de nos lembrarmos desses momentos, é muito importante dizer sobre a qualidade dos textos escritos por autores absolutamente inteligentes e as verdadeiras atuações de gala de atores e atrizes nas interpretações de suas personagens. Esse elevado quilate que infelizmente se perdeu no tempo, porque hoje as novelas são fracas,
muito fracas, fraquíssimas, tanto em textos quanto atuações de atores, atrizes. Deve-se ao fato, naquela época, de escritores, atores e atrizes terem suas formações e origens no teatro brasileiro, que é uma referência mundial. 2 desses escritores já são falecidos. Dias Gomes, que escreveu O Bem-Amado, O Pagador de Promessas, Saramandaia e Roque Santeiro, e sua esposa Janete Claire, escritora de Pecado Capital, Selva de Pedra, Irmãos Coragem, Pai Herói e O Astro. Esses marcaram a televisão brasileira com os seus primorosos textos que figuram entre os melhores de todos os tempos, servindo como referências para gerações seguintes. Além desses escritores que eu citei, claro que existem outros também, merecem muito relevo atores e atrizes consagrados pelo teatro, que também se notabilizaram nas telas, como José Lilgoy, Tony Ramos, Eva Tudor, Natália Timberg, Aracy Balabanian, Paulo Gracindo, Paulo Altran, Gianfrancesco Guarnieri, Fernando Torres e sua esposa, a dama do teatro, Fernanda Montenegro. E tudo isso graças, sem dúvida alguma, ao maior diretor do teatro brasileiro, o maior de todos, o polaco brasileiro Zbigniew Ziembinski, o Zimba, responsável por revolucionar os ensaios, inovar nas encenações e ousar na linguagem do teatro brasileiro, tanto na linguagem oral quanto também na linguagem corporal. E por todas essas razões, com muito mérito, Zimba é frequentemente denominado o pai do teatro brasileiro e ter sido homenageado com um teatro no Rio de Janeiro que leva o seu nome. Durante aqueles anos de 1970, os produtores notaram que o público estava muito cansado da realidade em que vivia. Não queria sofrer ou chorar, mas se divertir em casa, em frente à TV com a sua família. As telenovelas apresentam enredos bem realistas, que giram em torno de personagens e situações que são bem determinadas. Quem é bom, quem é mal. Outras apresentam personagens com muita profundidade psicológica, envolvidas em ações absolutamente questionáveis ou até mesmo criminosas. Ou ainda, um alto grau de complexidade que está muito nítido em seu texto e que mais parece, sem dúvida alguma, a vida real, como aquele ditado: minha vida parece uma novela. Ah, sobreviventes! A diversidade criativa temática para escrever uma telenovela beira quase ao infinito. Vários autores costumam usar em seus textos situações do cotidiano, incluindo as crônicas ou notícias jornalísticas de questões sociais, como a violência doméstica, bullying, pequenas transgressões sociais do tipo vou me dar bem, o preconceito étnico, religioso ou sexual, a falta de moralidade política, corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência, tráfico de drogas, entre outras reflexões absolutamente necessárias dentro do seio da sociedade. Mas os escritores não se prendem somente às mazelas sociais. Muito pelo contrário, eles também abraçam questões humanistas, como a saúde preventiva do homem e da mulher, o espectro autismo, síndromes diversas como Down, fraternidade, são elementos substanciais para escritores de telenovelas.
Algumas delas apresentam personagens centrais que fazem parte de temáticas cujo enredo narra uma mulher pobre e trabalhadora que se apaixona por um homem rico cuja família não aceita o amor do casal. Também há os romances históricos ou telenovelas de época. A fórmula de telenovelas regionais com o ambiente rural é muito apreciada pelos espectadores, assim como tramas policiais ou de suspense em torno de um crime a ser descoberto pela polícia, tipo Who Do It? Com um roubo ou um assassinato ou uma morte, um desaparecimento misterioso que pode separar casais ou até mesmo cair como uma bomba em algumas famílias da teledramaturgia. Outros temas também despertam a atenção do público, como aqueles que se centram na cultura de outros países, como Síria, Índia ou a cultura cigana, entre várias outras. Muitos países produzem telenovelas, e entre eles estão, obviamente, Brasil, México, Estados Unidos, Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, Argentina. Na Europa temos Portugal e Turquia, a Inglaterra. Também temos lá na Ásia a Índia, a Coreia do Sul, a China, a Tailândia e Filipinas. Em Portugal, merecem destaque as novelas produzidas pela TVI, RTP e SIC. A primeira telenovela portuguesa foi Vila Faia, da RTPI, transmitida de maio a setembro de 1982, que ganhou uma nova adaptação recentemente, em 2008. A TVI transmite apenas suas próprias telenovelas produzidas. A SIC transmite telenovelas produzidas tanto pelo canal quanto as produzidas pela TV Globo, além de algumas coproduções entre elas. E muitos atores e atrizes portugueses atuam em telenovelas brasileiras, e o inverso também acontece. Atores e atrizes brasileiros em produções portuguesas da SIC. Já a RTP tem aumentado e muito a sua produção de telenovelas e há alguns anos chegou até mesmo a transmitir telenovelas da TV Record e do SBT. A primeira televisão, a primeira emissora portuguesa a exportar suas telenovelas produzidas foi a TVI. E a SIC só entrou no mercado em 2011 com a telenovela Perfeito Coração, que foi exibida no Brasil pela TV Band. Ao todo, Portugal coleciona 6 indicações no Emmy Awards, dos quais 3 são vencedoras. Uma curiosidade, a primeira telenovela angolana é de 2005, Sede de Viver, do canal estatal Televisão Pública de Angola, TPA, que é o único autorizado a realizar essas produções. Ao todo, Angola coleciona 2 indicações na categoria de telenovela no Emmy Awards. Sobreviventes, agora o momento mais esperado por todos. As telenovelas brasileiras. Elas ainda são muito famosas em todo o planeta Terra. Mas os textos das antigas são claramente de maior qualidade se comparados com os atuais. Isso por quê? Por causa de 2 fatores primordiais: as quedas da qualidade da educação do país e a formação muito elevada, que não existe mais hoje, de atores e atrizes e roteiristas e escritores. Enquanto antigamente muitos eram oriundos, ou quase todos eram oriundos
do teatro brasileiro, da cenografia brasileira, isso não acontece hoje mais. Alguns atores e atrizes hoje são oriundos até de reality shows decadentes como Big Brother. E isso explica o baixo nível que nós temos de qualidade dos textos e atuações das telenovelas. As maiores produtoras de telenovelas no Brasil são justamente as 3 maiores emissoras: TV Globo, TV Record e SBT. E as telenovelas brasileiras têm enredos muito semelhantes entre si, que em muitas vezes emaranham drama, humor, romance e violência de uma forma muito peculiar, muito própria. Cada telenovela é exibida em uma determinada faixa de horário conforme a sua temática. Por exemplo, no horário vespertino, do final da tarde e começo da noite, esses programas apresentam histórias muito leves, como época, romance e aventura. As da noite apresentam dramatizações que frequentemente começam com histórias pouco complicadas e, com o passar dos capítulos, surgem conflitos tensos, cheios de mistérios e, às vezes, até cenas de sexo e violência também. Entre algumas curiosidades em relação às telenovelas brasileiras, está o hábito cultural de se ler os resumos de capítulos seguintes ou até da semana inteira em jornais e revistas impressos, e hoje muitos portais também publicam esses resumos. Também existem caça-palavras, palavras cruzadas e até quiz sobre telenovelas, ou do passado ou do presente. E sobreviventes, não me esqueci não! Se lembram que lá no início deste vídeo, falei que na Inglaterra as telenovelas recebem o curioso nome de soap operas ou óperas de sabão? E vocês já descobriram por quê? Já descobriram? Bem, a história é a seguinte. A origem da expressão soap opera está na história da própria televisão mundial. As primeiras produções, ainda lá na longínqua década de 1950 e também, podemos dizer, de 1960, eram patrocinadas por fabricantes de sabão, que em inglês sabão é soap. E por que disso? Porque em inglês não se diz novel, que significa o gênero literário novela, livros, e não um programa de televisão como em português. As soap operas formam um gênero de obras de ficção dramática ou ficção cômica exibidas em canais de televisão no formato de séries, com capítulos sequenciais, com duração indeterminadas. Elas podem levar um pequeno período de meses, ou anos, ou até décadas, com um elenco que se renova a cada temporada, ou de acordo com as necessidades específicas da produção. Esse é um gênero muito popular nos Estados Unidos, onde tradicionalmente seus episódios são exibidos durante a tarde. Antigamente, as histórias eram voltadas para o público feminino, mas com o decorrer do tempo, muitos públicos diferentes passaram a fazer parte dessa audiência. No fundo, não importa, bem no fundo, não importa se as telenovelas são feitas no Brasil, em Portugal, no México, na Espanha, nas Filipinas, no Timor-Leste, na Coreia do Sul, na Turquia, no oeste da Ásia e nas Filipinas. O que importa é que hoje em dia tem um grande número de telespectadores no mundo inteiro. E isso é um sinal também da globalização de telespectadores. As telenovelas influenciam até no mundo árabe, cujos conteúdos em diversas ocasiões
propõem reflexões às muitas questões morais e sociais enfrentadas em culturas como Marrocos, Argélia e Egito. Não vou nem entrar no mérito que em alguns países do mundo árabe as novelas também passam por uma censura do governo local. Além disso, as telenovelas também são usadas como linguagem para transmitir mensagens socioculturais, incorporando-as aos seus textos. Por isso, sobreviventes, as telenovelas são as mais populares formas de entretenimento sem roteiro em inglês, vejam bem, sem roteiro em inglês no mundo desde a década de 1950 até os dias de hoje, em pleno século XXI. E vocês, gostam de ler novelas? Ou vocês preferem assistir a telenovelas? Quais as telenovelas que mais marcaram as vidas de vocês? Escrevam aqui nos comentários. E antes que eu me esqueça, estou com essa camisa da banda inglesa Whitesnake, que foi fundada pelo ex-de Purple, David Coverdale, porque ela é uma das bandas que mais cedeu suas composições musicais para trilhas sonoras de novelas, sejam feitas no Brasil, em Portugal, na Inglaterra, em Angola, em qualquer lugar do mundo. É uma das bandas que mais cedeu suas composições para trilhas sonoras de novelas. E tenho certeza que vocês conhecem algumas músicas deles. Pesquisem, vocês vão descobrir e vão ter uma bela surpresa. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza no trabalho e uma semana de presença divina a todos. E um forte abraço e valeu!